Glória a Deus, aleluia. Vamos para mais um jejum, mais uma batalha espiritual. Vamos vencer essa batalha, porque o meu canal é de quem está buscando batalha espiritual, está querendo libertação para si, para sua família, e hoje é pelo cônjuge. Um jejum muito poderoso, quebrando a maldição da traição e restaurando o seu casamento pela intervenção divina. Você é o intercessor, você que vai intervir por essa pessoa. A guerra é espiritual e é pelo seu casamento. Você está vivendo um pesadelo. O casamento que você construiu com tanto amor está sendo destruído pela presença de uma terceira pessoa. A dor é insuportável, a humilhação é profunda e o sentimento de impotência parece consumir cada parte do seu ser. Mas eu tenho uma palavra profética para você hoje. O que Deus uniu, nenhuma força humana das trevas pode separar. A Bíblia ensina em Efésios 6:12 que não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra essas hostes espirituais da maldição e da maldade nos lugares celestiais. A situação que você enfrenta não é apenas natural, ela tem raízes espirituais profundas que precisam ser arrancadas pela raiz através de jejum e de oração. E esse não é um jejum comum, esse é um jejum de guerra espiritual, de quebra de maldições, de restauração sobrenatural. Então, prepare o seu coração, porque Deus está prestes a fazer o impossível em sua vida. Entendendo a batalha espiritual por trás dessa infidelidade. Como fazer isso? As forças invisíveis que atacam o casamento, o espírito das amantes, não é? Não é apenas uma pessoa física, é uma força demoníaca que opera através da luxúria, da sedução e da destruição da família. Esse espírito, ele trabalha para cegar o cônjuge infiel, para continuar mais cego ainda, fazendo-o perder a razão, agir contra os próprios valores que ele mesmo pregava. Faz ele criar laços de alma impuros, né, amarrando-se espiritualmente duas pessoas que não deveriam estar juntas. Faz ele destruir a aliança matrimonial, atacando o pacto, a aliança feita diante de Deus. Também rouba a paz no lar. Sim, trazendo confusões, brigas e sofrimentos, e por último traz contaminação geracional. Afeta os filhos e perpetua ciclos de destruição. Em Provérbios 6, 32 e 33 declara: o que adultera com uma mulher é falto de entendimento. Aquele que faz isso destrói a sua alma e achará castigo, vilipêndio, e o seu opróbrio nunca se apagará. O inimigo usa essa estratégia há milênios, mas o poder de Deus é infinitamente maior. Por que o jejum é uma arma tão poderosa nessa parte? Jesus mesmo nos ensinou que há demônios que só saem por jejum e oração. Mateus 17, 21. Então, quando você jejua, você humilha a sua carne e se aproxima do Espírito Santo. Você demonstra seriedade e desesperação santa diante de Deus. Você está ali diante de Deus em ato de desespero, pedindo, clamando, implorando pela salvação da pessoa amada. Você cria uma atmosfera propícia para ter milagre, porque o jejum cria ali toda uma atmosfera para milagres. Em quarto lugar, você quebra as fortalezas espirituais que resistem às orações comuns, às orações normais. E em último lugar,
você ativa a misericórdia e a intervenção sobrenatural de Deus. Em Isaías 58:6 diz: revela o poder do jejum que Deus escolheu. Ele diz assim: porventura não é este o jejum que eu escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes ir livre os oprimidos e despedaces todo o jugo. Essas pessoas que estão presas em engano, em mentira, você está ali jejuando para libertá-las dessa cegueira, desse jugo maligno, porque o salário do pecado é a morte. O protocolo do jejum de 21 dias para restauração matrimonial é uma preparação espiritual. Dias antes de começar esse jejum, antes de iniciar esse jejum poderoso, você precisa preparar o seu coração, arrepender-se dos seus próprios pecados, examinar sua vida, confessar qualquer área de desobediência. Deus não honra jejum quando há pecados não confessados. E todos os dias terão algumas coisas que terão que ser confessadas, porque nossa mente e nosso coração todo dia acaba falhando. Por isso, quando há jejum, o máximo de silêncio é bom, porque abrindo a boca já vai estar falando o que não devia. Geralmente é assim com a pessoa que não está cheio do Espírito Santo e cheio da palavra. Segundo lugar, perdoe completamente. Sim, isso inclui perdoar seu cônjuge e até mesmo a pessoa que invadiu seu casamento. O perdão não significa aceitar o que eles fizeram, não significa aceitar o erro deles, mas liberar essas pessoas para que Deus possa agir neles, não você. Em terceiro lugar, renuncie toda amargura. A raiz da amargura contamina e impede que suas orações sejam respondidas. Hebreus 12:15. Então, declare agora a sua fé. Decida crer que Deus fará o impossível, mesmo que as circunstâncias digam o contrário. O jejum, ele estrutura, né? Qual que é a estrutura do jejum? Tipos de jejum. Jejum de Daniel, que é o que é proposto nessa campanha, é 21 dias de vegetais e água. É um jejum parcial, uma refeição por dia. Escolha conforme as suas condições de saúde e orientação do Espírito Santo com você. Não é eu que vou dar essa orientação, é o Espírito Santo que vai falar com você. Faça jejum até meio-dia, até 3 horas da tarde, até o pôr do sol, coma só antes de dormir. Ou faça só o de jejum, só o café da manhã, reforçado, e fique o resto das 23 horas sem se alimentar. Jejum de uma refeição, de 2 refeições, ou das 3 refeições comendo alguma coisa num horário específico. Duração desse jejum é 21 dias consecutivos, baseados no jejum de Daniel, que quebrou principados sobre reinos inteiros. Daniel 10, 2 a 13. E faça orações. A gente vai estar fazendo uma oração depois aqui. De manhã às 6 horas, meio-dia, intercessão. De manhã é adoração e consagração, meio-dia intercessão pelo cônjuge, à tarde faça guerra espiritual e à noite gratidão e decretos proféticos, às 21 horas. O que fazer durante 21 dias de jejum? Diariamente, leia pelo menos 3 capítulos da Bíblia. Comece sempre pelo livro de Salmos e Provérbios. E ore em línguas estranhas por no mínimo 30 minutos. Se você tem esse dom e se você não tem, suplique a Deus que te dê. Peça a Deus que te dê, que mais cedo ou mais tarde você recebe. Evite conversas negativas, por isso que eu falei que o silêncio, o máximo de silêncio, o mínimo de conversa nesses dias. Unja a sua casa com óleo enquanto você ora. Faça declarações diárias, como: meu casamento é propriedade exclusiva de Deus.
Todo espírito diamante está quebrado agora em nome de Jesus. Meu cônjuge está sendo liberto agora. A cegueira espiritual está sendo removida. Nossa aliança matrimonial está sendo restaurada. Faça com fé. As declarações, ela tem um poder porque são como escrituras, são como decretos. Você realmente está afirmando que é. E aí você declara a palavra. Estratégia específica de oração. Na primeira semana, façam orações de quebrar fortalezas, derrubar as estruturas espirituais que sustentam o relacionamento ilícito. Então, ore pela quebra de laços da alma entre seu cônjuge e a outra pessoa. Ore para que a cegueira espiritual seja removida. Ore para que contra toda a operação de bruxaria, de feitiçaria, de trabalhos espirituais. Ore também pela anulação de todo o prazer e a satisfação no pecado, que seja anulado isso. Ore para que a convicção do Espírito Santo caia sobre o seu cônjuge. Semana 2, no 8º ao 14º dia, restauração da sua mente e do seu coração. O foco é a sua cura emocional, a renovação da sua mente. Então, ore pela transformação da mente do seu cônjuge, Romanos 12:2, para que as boas memórias do casamento sejam restauradas, pela cura de feridas emocionais que abriram portas para o pecado. Ore também para que o amor genuíno seja reacendido e ore pela restauração da honra e do compromisso matrimonial. A semana 3, a última semana, é de 15 a 21 dias. Ore então vitória e reconstrução. O foco aqui é a consolidação da vitória e a reconstrução dos seus relacionamentos. Então, ore por sabedoria para reconstruir o que foi destruído. Ore pelas bênçãos financeiras e pelas prosperidades do seu lar. Ore para que seu testemunho glorifique a Deus. Ore pela proteção contínua contra futuros ataques. E ore também pelo avivamento espiritual em toda a sua família. Sinais de que o jejum está funcionando. Durante o jejum, fique atento a estes sinais. Primeiro, mudança no comportamento do cônjuge. Eles vão ficar confusos, você não tem que ficar indo atrás de ver isso, mas se você ver, vai acontecer. Mudança no comportamento é confusão, questionamentos, distanciamento da outra pessoa, da OM, do H. Interferências e ataques. O inimigo, então, tentará fazer você desistir através das crises, das doenças ou até te desencorajando. Então, ele pode até usar o cônjuge para fazer você desistir. Outro sinal, paz sobrenatural em seu coração. Então, aí quando a situação piora e a pessoa fala que piorou, não, é sinal de que está funcionando, porque a pessoa está se levantando contra você, mas não é a pessoa, é os espíritos nela. Paz sobrenatural em seu coração. Mesmo sem você ver mudanças visíveis, você sente que é Deus trazendo à tona para tratar. Você pode ter sonhos e revelações. Deus pode mostrar estratégias específicas em seus sonhos. E, em último, circunstâncias impossíveis começam a mudar. Coisas que você julgava que seria impossível começam a acontecer. Situações que pareciam definitivas começam a se mover. Obstáculos mais comuns e como vencer esses obstáculos. Estou com muita fome e com muita fraqueza. Acontece quando a batalha é muito forte. Isso é normal nos primeiros dias. Beba bastante água, descanse quando possível e lembre-se, sua fome espiritual deve ser maior do que a sua fome física, disse-lhe Jesus. Nem só de pão viverá o homem. Mateus 4:4. Então lembre disso. Não vejo nenhuma mudança. A vitória espiritual vem antes das manifestações físicas. Continue firme. O anjo disse a Daniel que desde o primeiro dia suas orações foram ouvidas
mas houve batalha no céu. Daniel 10, 12 e 13. Então não desista. Meu cônjuge está pior. Isso pode ser parte do processo. Quando a luz vem, a escuridão se agita e tudo que há na escuridão será mostrado, e isso vai trazer confusão, vai trazer piora, porque veio à tona. Mas continue, persista, a vitória está chegando. Sinto vontade de desistir do meu casamento. Isso é ataque. Resista. Amarre esse pensamento em nome de Jesus. Seu casamento tem um propósito eterno. Versículos para declarar durante todo o jejum. Sobre o casamento. O que Deus ajuntou, não o separe o homem. Mateus 19, 6. Sobre ti, ó Jerusalém, pus guardas, que todo o dia e toda a noite não se calarão. Isaías 62, 6. Não por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor. Zacarias 4, 6. E declarações contra o espírito das amantes. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Isaías 54, 17. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8, 31. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. João 10, 10. E outra oração, declarações e versículos pela libertação do cônjuge. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. Por isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. 1 João 3,8. Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. 2 Coríntios 3,17. Alguns testemunhos de restauração. A Maria, ela estava já 38 anos, né? 38 anos ela tinha. Meu marido havia saído de casa há 6 meses para viver com outra mulher. Comecei esse jejum sem nenhuma esperança, apenas obedecendo a Deus. E no 14º dia ele me ligou chorando e pedindo perdão. Hoje estamos juntos há 5 anos novamente e mais felizes do que nunca. O João, de 42 anos, disse: minha esposa estava completamente dominada por um relacionamento extraconjugal. O jejum foi difícil, mas no 19º dia ela entrou em casa dizendo que não sabia o que tinha dado nela, mas que queria recomeçar. E Deus fez o impossível. A Ana, de 35 anos, também falou: não foi fácil. Houve momentos que pensei em desistir, mas Deus honrou minha fidelidade. Hoje o meu casamento é um testemunho vivo do poder da oração e do jejum. E depois desse jejum, mantenha o espírito de vitória. Vencer a batalha é essencial, mas manter o território conquistado é igualmente importante. Continue em oração como casal. Estabeleçam um altar familiar. Busquem aconselhamento cristão. Construir leva tempo e sabedoria. Perdoem e não relembrem constantemente o passado foi crucificado. Fortaleçam a intimidade entre vocês, emocional, espiritual e física. Protejam o vosso casamento. Estabeleçam limites saudáveis. E, por último, conte aos outros o que Deus fez. Dê testemunho. Oração agora de guerra espiritual e restauração de casamento. Ore esta oração em voz alta, com fé e com autoridade. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, venho diante do teu trono de graça neste momento, com um coração quebrantado, mas cheio de fé e no teu poder ilimitado. Reconheço que meu casamento é uma aliança sagrada, estabelecida por ti, e que nenhuma força do inferno pode destruir o que tu criaste.
Eu declaro que meu cônjuge é minha herança, que meu parceiro dado por ti, e não permitirei que o inimigo roube o que é meu por direito e por aliança. Em nome de Jesus eu amarro, eu quebro agora todo espírito de amante, de adultério, de fornicação, de destruição familiar que opera contra o meu casamento. Eu ordeno que toda força demoníaca que cega a mente do meu cônjuge seja removida imediatamente. Que as escamas espirituais caiam dos seus olhos, como caíram dos olhos de Paulo. Quebro, anulo e destruo todo laço de alma impuro entre meu cônjuge e qualquer outra pessoa. Pelo poder do sangue de Jesus, corto essas ligações espirituais, emocionais e físicas. Declaro que essas amarras estão desfeitas agora. Eu reverto toda a operação de bruxaria, de feitiçaria, de macumba, de trabalho espiritual, de encantamento e de magia que tenha sido feito contra o meu casamento. Envio tudo de volta ao remetente multiplicado por 7 vezes 7, conforme a tua palavra em Salmo 79, 12. Senhor, restaura a mente do meu cônjuge, que ele e ela se lembrem de quem é, dos votos que fez diante de ti, do amor que nos uniu. Trate à memória todos os momentos bons, traga a eles também essas memórias, os momentos bons. Acenda, Senhor, novamente a chama do primeiro amor, quebrando o espírito de rebeldia, teimosia, de dureza de coração, Senhor. Eu quebro o orgulho que impede o meu cônjuge de reconhecer o erro e voltar. Opera, Senhor, o milagre da transformação pelo Teu Espírito Santo. Declaro que a vontade e o prazer pelo pecado são removidos agora completamente. Que toda satisfação e prazer no relacionamento ilícito seja transformado em asco, arrependimento, rejeição. Que meu cônjuge não consiga mais nem dormir, comer ou ter paz enquanto estiver longe do propósito original de Deus para a sua família, para a nossa família. Pai, cura meu coração ferido, cura as mágoas, Senhor. Cura, Senhor, as rejeições, a humilhação também, cura, Senhor. Restaura a minha autoestima e a minha dignidade, Senhor. Faz de mim um cônjuge que Tu sempre desejou que eu fosse, cheio do Teu amor, da Tua graça e da Tua força. Concede-me, Senhor, sabedoria sobrenatural para lidar com essa situação. Mostra-me como, quando falar e quando calar, Senhor. Quando agir e quando esperar. Que minha conduta seja irrepreensível diante de Ti. Envio anjos guerreiros para lutar por mim nos lugares celestiais. Que eles desbaratecem todo o exército do inimigo que se levantou contra a minha família. Declaro que as portas do inferno não prevalecerão contra o propósito de Deus para o meu casamento. Eu profetizo restauração total. Eu profetizo recomeço. Eu profetizo que o fim será melhor do que o começo. Eu profetizo que o meu casamento, que o meu testemunho será usado para encorajar milhares de pessoas que passam pela mesma dor que eu passo. Em nome de Jesus, decreto que meu cônjuge voltará para casa. Decreto que nosso casamento será restaurado. Decreto que viveremos juntos até a morte nos separar, conforme prometemos diante de Ti. Eu decreto que toda a estratégia do inimigo falhou e continuará falhando.
Eu aceito esse milagre pela fé. Recebo a vitória nesse momento. Agradeço porque já está feito nos céus e se manifestará aqui na terra. Tudo o que ligarmos na terra será ligado nos céus. E tudo o que desligarmos na terra será desligado nos céus. Obrigado, Senhor, porque Tu és fiel. Obrigado porque o impossível aos homens é possível para Ti. Obrigado porque Tu estás agindo neste exato momento. Em nome de Jesus Cristo, o restaurador de lares, o defensor de alianças e o Deus dos milagres. Amém, amém, glória a Deus. Amado, amada, sua fé te trouxe até aqui. Isso não é coincidência. E Deus está orquestrando algo poderoso em sua vida. O jejum que você está prestes a começar será um marco divisor de águas em sua história. Lembre-se, o inimigo treme quando um filho de Deus se levanta em jejum e em oração. O inferno inteiro se agita quando você decide não aceitar a derrota. Seu casamento será restaurado, porque Deus é especialista em ressuscitar o que estava morto. Não se esqueça. E nos próximos 21 dias, espere o sobrenatural de Deus. Espere mudanças impossíveis. Espere que Deus mostre seu poder de maneira indiscutível. A sua vitória já foi decretada nos céus. Agora é tempo de ver a manifestação aqui na terra. Que Deus te abençoe, que abençoe seu jejum, que fortaleça a sua fé e restaure completamente seu casamento. Porque eu bem sei os meus pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias 29, 11. Compartilhe esse jejum com alguém que precisa de um milagre no casamento. Juntos somos mais fortes. Acredite no poder restaurador do jejum. Acredite nessa palavra. Obrigado a todos os inscritos, a todos que comentam, porque os comentários ajudam muito o canal a crescer, e também a quem dá like, né, o like, que é muito importante também. Obrigado a todos, em nome de Jesus Cristo, amém.